Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Isso aí, muito bom. Estamos de volta. Olha aí. Pô, mais uma segunda-feira sensacional, especial. Conversando com o manager do Caio César, trouxemos ele de volta. É verdade. Ele não sai daqui. Depois de minerar Bitcoin, Exato. sei lá, o cara, Exato. de tá fazendo uma fortuna que a gente não tá vendo. Gratíssima presença, Caio. Muito cara. boa, muito boa. Foi caro, mas a gente conseguiu trazer ele de volta. Viva! E vou falar por quê, hein, cara? Olha só. Fazer episódios com boas pessoas é legal pra caramba. Fazer episódios, gravar episódios com amigos É isso aí. é excelente. Excelente. Opa! Mas gravar um episódio com melhores amigos como hoje é especial. Esse isso eu não aí, perco por velho. nada, É velho. isso aí. Esse eu Vou não- ter que falar que é especial de novo. Isso, Muito isso. especial. Pelo menos. Mas antes de apresentar o nosso querido e amado convidado, a gente tem algumas coisas que a gente deve fazer aqui, não é verdade? Caio, porque você da última vez, vou te falar, velho. Vai, Caio. @Beyond the Cave PDC. Eu acertei, né, tio? Onde é que a gente tá? Siga-nos, galera, em todas as mídias mídias. sociais, Instagram e YouTube. Sabe o que é importante que me falaram? Spotify, cara. Spotify, cara. Quem acompanha pelo Spotify tem uma avaliaçãozinha ali, sabe? Que você clica ali, que você avalia se é bom ou não. Quem gosta do trabalho, quem acha que vale a pena, clica pra gente porque é importante, porque o nosso conteúdo aparece mais para outras pessoas que não nos conhecem ainda. Oh, me falaram que esse tal de podcast aí é legal, né, cara? Você que é o Zé Podcast, aí eu quero ajudar você, o Zé Podcast. Como é que eu faço, cara? Obrigado, cara. A gente criou o Apoia-se, meu amigo. Apoia. Como é que é? .se/beyond. Ganha alguns benefícios. Quer saber quais? São vários, por favor. Por exemplo, Porra, mas eu já... nós não, estamos, só pode de- falar uma coisa? Nós estamos aí a 5 apoiadores, R$20 por mês, de fechar a camiseta, porque são os últimos. Estamos na última meta para bater nossa primeira meta. Isso aí. Então Opa. tem mais os cinco que entrarem ainda, os primeiros ainda vão ganhar uma dessas camisetas maravilhosas aqui de algodão pima, como diz nosso querido Camarão. Além disso, o pessoal está assistindo ao vivo pelo link. Aí, valeu, Fala, galera. galera. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tem essa vantagem de assistir e não ter que esperar É isso aí. o episódio ser editado e aparecer. Perguntem. Tem as queridas perguntas, que nós temos algumas perguntas aí dos nossos apoiadores que podem fazer. Sabe quem vem em antemão e fazem parte do grupo do Discord. Isso aí. Altos papos, altas discussões, política, economia, filosofia, medicina e saúde, quebra-pau, é irado. Então, por favor, Quer fazer networking? Esteja lá. Adiram ao nosso querido apoia.se/Beyond, BYOND, rapidinho, fácil, R$20 por mês. A gente agradece muito. Posso apresentar a Por criança? Não? favor, cara, por favor. Nós temos nosso querido doutor Juliano Roba. Certo agora? Foi bem? Correto. Médico graduado pela FMABC em 2004, Gloriosa. com especialização em clínica médica pela Gloriosa. geriatria e geontologia pela Unifesp, os brother aqui pertinho. Não é gloriosa. Mas os caras Ninguém são é bons. perfeito, ninguém é perfeito. Não, os caras são bons, velho. São bons também. Bom pra Gente caramba. fina, tem um monte de brother lá. Isso aí. Saúde ocupacional pela Santa Casa, em São Paulo. Ou seja, deu um rolê em todo canto aí, né, velhinho? E dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, tem MBA em Gestão e Economia da Saúde pela Unifesp. É sócio do Residencial de Idosos, Terça da Serra, não lembro, não consigo ler nem minha própria letra. Lá ali no Alto da Lapa, certo? E membro fundador da APMC, Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Ou seja, além de um baita médico, é um baita de um empreendedor também. Capivara é longa também, hein, cara? Isso é critério pra sentar nessa cadeira aqui. Tem que ter uma capivara que eu vou te falar, hein, velho? Querido Caraca. Juliano Dino, boa noite, cara. Muito obrigado por Reginaldo. estar aqui, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço vocês pelo convite feito. Peço desculpa novamente por não ter vindo antes de ter desmarcado e remarcado e Tranquilo. zoado o calendário de vocês. Que é isso, meu amigo, faz Mas parte. São pequenas coisas aí do dia a dia da nossa função, né? Sim, que não é fácil. Da função que não é fácil. Tá tranquilo. E o mais bacana de hoje é estar tomando a cerveja junto de vocês.
porque normalmente eu tomo essa cerveja aqui sozinho em casa no domingo, quando eu tô vendo o episódio da semana. Aê, garoto! Muito bom. Mais bacana vai ser tomar ao vivo com vocês. Esse é o maior prazer que a gente tem, cara. E já que você ouve nossas baboseiras aí, meu amigo, a gente sempre pergunta, a gente sempre começa de uma forma bem clara. A gente gosta de fazer uma mesma pergunta para vários dos convidados que vêm aqui. A gente gosta muito de filosofia, de empreender, a gente usa essas bases que estão nas nossas camisetas maravilhosas aqui para mostrar para a galera aí platonismo, estoicismo, humanismo, conservadorismo, para tentar entender o que é uma vida boa, certo? Então, perguntando diretamente, o que é a vida boa para você, meu querido Juliano? No momento atual, diria que a vida boa é a vida cuja plenitude você alcança pela reflexão. Acho que eu já tive vidas boas no passado, momentos bons, né? Então, vida por momento, épocas que não eram boas, mas careciam de reflexão. Então, por isso, hoje é melhor. Objetivar, alcançar uma vida plena, refletida, que é a vida boa de hoje. Pode ser que daqui 10 anos responda diferente. Independente de que tipo de reflexão que você faça. Simplesmente examinar a vida para você é um método que você consegue enxergar para chegar na vida boa. É mais ou menos isso. Exato. Extremamente socrático, né? Mais do que um objeto, parece uma direção, né? E aí você vai construindo e é meio que o rumo é para aquele lado ali, né? Não sei exatamente para que lado é, mas nessa caminhar você vai, né, tendo a prova se você está errando ou não, né? Se está sendo gostoso ou se está doendo, né? Você vai tendo a prova que você está errando. Mudando normalmente, né? Você vai tendo a prova. Cara, a gente falando de vida, né? A gente gosta muito da filosofia da vida, mas você como um geriatra, um cara que está lidando no dia a dia com o que a gente falaria que é o contrário da vida, que seria a morte, mudando aí, né, da água para o vinho, já que a gente fala de filosofia de vida, a gente pode encaixar também a filosofia, entre aspas, da morte, ou de como encarar a morte. Então é bem essa a pergunta mesmo. Você que está lá sempre vendo, tem 1 milhão de pessoas que passam na sua mão e que estão perto dessa fase de terminar a vida. Como que você vê o melhor jeito de você tentar encarar, não a vida, mas a morte? É uma questão bem pessoal quando eu olho para a experiência que eu tenho junto dos pacientes. A morte, ela, para quem vê ocorrer, né, para quem está de fora, ela é um evento. Mas para quem está vivenciando ela é um processo. Às vezes ela pode ser um processo também para quem está de fora. Mas via de regra, né, para a gente pô, paciente tal faleceu, né? Pô, o fulano morreu, o vô do ciclano faleceu, evento. Mas via de regra é um processo. E é um processo dentro de um processo maior, que é o processo de envelhecimento e que também é um processo de saúde e doença. Saber viver. Saber viver apesar das doenças. É preciso saber viver? Eu te pergunto. É preciso. O que é preciso? Porque acho que você pegou um ponto muito interessante, Dino, que é a ideia de que o Nietzsche falava isso, que a vida tem que ser encarada como uma música. Não é o final da música que importa, mas o decorrer dela. É isso que você quer ouvir. Você quer ouvir essa música. Eu lembrei exatamente do Nietzsche quando ele estava falando, e eu lembrei de outro ponto, que encarar a morte, né? O Dino falou aqui de um processo, mas o evento morte, do ponto de vista pessoal, como a apoteose ou o ato final de uma história de vida, né? Então, assim, a morte nada mais é que o selo, né? Que ali, né, é a passagem e você fecha a sua possibilidade de mudança, né? Então, mudança quer dizer da sua autonomia individual e de você poder escrever a sua própria vida, né? Em termos de autonomia e liberdade, né? Então, muitas pessoas conseguem mudar as suas vidas na velhice e muitas pessoas doentes mudam a sua vida na velhice. Aliás, isso é um processo do bom morrer, né? Você encaminhar as suas pendências e tudo mais. Você hoje, Caio César, com 40, é igual ao Caio César de 20 anos atrás, com 20 anos? Em alguma medida sim, e na maior parte das coisas não. É exatamente isso. A gente vai mudando. Eu achei engraçado que o Dino, ele foi bem
pontual em falar em década. Tipo, essa década é isso, mas década de vez, década de 50, é outra pegada. E a gente tava discutindo isso, o quão engraçado você tem que também se permitir. Se você não crescer, se você não mudar, como é que você vai crescer? Se você cresceu, como é que você não mudou? Não tem como fugir dessa encruzilhada. Eu quero ficar mais maduro, eu quero ficar mais independente, mais pleno. Então, mas para ser mais pleno, você tem que largar um monte de tijolo que você está carregando até hoje. Faz sentido, Dino, isso tudo? Quer dizer, como viver? Sim, você não tem, né? A gente não tem, ninguém tem o botão do fast forward. O cara do clique lá, o Adam Sandler. Exato. Apesar de parecer que tá todo mundo vivendo nesse fast forward, né? Não tem. Exato. Mas não tem, né? Pode crer. Mas parece que tá todo mundo, não. Não tem. O processo, né, do envelhecimento, ele é de muito mais fácil percepção para quem está de fora. Então essa é uma característica também do processo de envelhecimento. Quem está vivenciando ele talvez não sinta como quem vê, né? Então, se eu não tivesse te visto desde quando eu me formei, encontrasse o Camarão hoje e falar, pô, Camarão, você envelheceu, hein? Tá acabado, hein? Mas por estar vendo o Camarão sempre, tendo o prazer de encontrar o Camarão sempre. Recíproco. Tá. Percebe pouca mudança, né? Pouca mudança, né? Se eu tivesse ficado 10 anos sem ver o Reginho. Sim. Que lindo Reginho, que ele tá, né, cara? Tá zoado. Mas não. Então, sim. o processo de envelhecimento. Pelo menos o minoxidil dele tá. Olha a cabeleira dele. Olha lá, pelo menos tá funcionando. Bela cabeleira. Cabeleira. Bela Reginho cabeleira. É a herança dos Portuga, cara. É isso aí, velho. A minha herança portuguesa foi pro outro lado. Mas segue o jogo. Vai lá, Dinão, continua que tá muito bom. E esse processo, ele é universal, né? Ele é democrático, cara. Ele não poupa ninguém. O processo de envelhecimento está aí para todo mundo. Todo mundo está passando por ele. Mas ele, apesar de ser multifatorial, e por ser multifatorial, ele também é muito específico. Ou seja, ele não é igual para nós 4. Né? 10 anos pode ter o mesmo peso cronológico para nós 4. Mas o que vai ocorrer nesses 10 anos é muito diferente para cada um de nós. E é uma grande questão de como a cronologia representa muito pouco dentro do processo de envelhecimento. Porque cronologia ali é uma peça do quebra-cabeça. Né? Cronologia é apenas uma variável. Tem muitas outras variáveis que junto, né, da genética, de hábitos, de acesso aos recursos de saúde, não só acesso, mas seguir. Não adianta você ter acesso ao exame diagnóstico, ter o diagnóstico e não realizar, né, a profilaxia primária, secundária, terciária. Então são múltiplas variáveis que estão concorrendo e que fazem com que esse processo, apesar de universal, multifatorial, ele seja muito específico, ele é muito individual. Então, dizer assim, o envelhecimento é assim, o envelhecimento é assado, ou uma generalização comum de, os idosos são assim, os idosos são assados. Calma, idosos, você está falando de quem? Você está falando de 30 milhões de brasileiros? Você acha que o brasileiro... Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que o brasileiro se prepara para o seu envelhecimento? Assim, claro, peraí, vou fazer só vou enquadrar melhor. Vamos abstrair a questão financeira, tá? Então vamos partir do pressuposto que a pessoa tem acesso à saúde, tá? Então, porque é evidente que quem, né, que não consegue pagar por isso ou não tem, né, os serviços públicos de excelência são poucos. Então, vamos partir desse pressuposto que a pessoa consegue pagar, né, a sua atividade enquanto médico gerontologista. Você acha que o brasileiro ele se prepara para esse envelhecimento, desde o ponto de vista previdenciário até o ponto de vista de saúde corpórea propriamente dita? Esse é um ponto. E esta transição, você também essa perda de autonomia e ser apoiado pela família ou por um cuidador e tal. Você acha que isso hoje faz parte da realidade das pessoas que estão envelhecendo no Brasil? Faz parte. A população, né? Pegar a população aí dos octogenários, nonagenários. Isso. É raro quem vai, né, sozinho para uma consulta, né? Então, quem vai hoje a uma consulta ambulatorial de octogenários, nonagenários, ela é levada por alguém. Claro que isso não vale para todos, né? Até porque fazer generalização para idoso é um tiro no pé. Né? Então, é um grupo heterogêneo. É um grupo muito heterogêneo. É como querer generalizar algo
para quem tem entre 30 e 50 anos. Né? Fala assim, quem tem 30 e 50 anos, quem é adulto jovem é assim, assim, assado. Pô, você está falando de dezenas de milhões de pessoas. O que essas pessoas têm em comum? Uma arbitrariedade cronológica. Tem que individualizar, né, meu amigo? Você tem que individualizar. Até para respeitar a história de cada um, né, cara? E as necessidades de cada um, né? Como a gente falando uma coisa que é... Cara, morrer, cada um morre uma vez, né? Exatamente. Então, eu acho que o envelhecer também você envelhece uma vez, né? Só. Então tem que ser extremamente específico, cara. E dando uma resposta mais objetiva para essa questão que você perguntou, Caio, eu diria que se vendo aí nos nossos 18 anos de prática clínica, que quem hoje está na sua 6ª década de vida, que é a década dos 50 anos, né, os cinquentenários, eles têm uma noção de profilaxia primária e secundária muito mais importante do que a geração dos nossos avós, tá? Em termos de procurar evitar um segundo evento, depois que já houve primeiro, ou de realmente se evitar qualquer primeiro tipo de evento, né? Seja ele cardiovascular, oncológico, por antecedente familiar, por ver a notícia, né, de quais fatores ambientais estão relacionados, né, quais são os fatores desencadeantes. Então, hoje a gente sabe o quê? Que a obesidade está ligada a muito tipo de câncer, né? Oncogênese depende muito de obesidade. Então, tabagismo pode ser a número 1, obesidade é a número 2. É bizarro, né, cara? Então, se a obesidade, o tabagismo aumenta o risco de todo e qualquer tipo de câncer. A obesidade está ali vindo atrás, né? Eu também participo de quase todos. E esse tipo de preocupação faz com que as pessoas que hoje estão na 6ª década de vida, os cinquentenários, eles procurem profilaxias, procurem mudança de estilo de vida, procurem até uma terapia para controlar fator de risco que eles sabem que pode existir de uma maneira subclínica. Há 15 anos atrás, quando a gente estava, né, no começo da clínica das nossas especialidades, pegando um idoso de 70, 75, 80 anos, eu não via isso. Ele era levado pela esposa, levado pela filha, mas não partia dele esse cuidado. E esse cuidado, não só na população brasileira, mas na população mundial, ele é muito arraigado às mulheres. As mulheres se cuidam muito mais de uma maneira profilática, né? Tanto a profilaxia primária é muito melhor bem feita no sexo feminino do que no sexo masculino. E é um dos fatores que explica, né, porque que as mulheres vivem mais. Então, se a gente pegar os centenários ou supercentenários, né, acima de 110 anos, no Brasil, a título de curiosidade, a gente tem quase 24 mil centenários. Não é um número bom. É bom? Isso eu não tenho noção. Isso é bom? 24 mil centenários. A nossa população está envelhecendo muito rápido, né? E esse envelhecimento, ele chega, né? Quem chega na maior longevidade hoje são as mulheres. Então, por exemplo, dos supercentenários brasileiros, acima de 110 anos, tinha assim um homem para 6 mulheres. É bastante diferença. E a gente ainda tem no Brasil uma diferença de 6 a 8 anos, dependendo da região, de expectativa de vida maior para as mulheres. Sem dúvida. Ninguém corrige equidade pra idade, né? Já reparou que é engraçado? É, né? É muito engraçado. Não vamos brigar por Dá isso. Dá pra corrigir? Vamos ser igual. O homem tá vivendo menos. Dá um bônus em algum momento. Isso não pesa na balança da moralidade? Não pesa? Você só me fez pensar isso, desculpa. Antes de entrar bem nessa parte técnica, médica, eu queria voltar um pouquinho para a questão filosófica. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi quando você está falando da questão de envelhecer, de viver bem, que foi a questão de morrer, né? De morrer bem, da questão cronológica. Que necessariamente o cara que morre bem teoricamente, então ele vai viver mais, cronologicamente ele vai ter mais tempo. Mas aí esse é um fator importante para morrer bem, né? Mas a história nos mostra algumas coisas contrárias. Aí. Se a gente pega Júlio César, Alexandre o Grande, Jesus Cristo, morreram com quantos anos? Jimi Hendrix, 30 e poucos. Amy Winehouse, caralho, Jim Morrison, Nossa, tudo com 27, os caras tudo com 27. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque é o seguinte, cara, esses caras deixaram grandes legados. Sim. Esses legados eternos, cara, que vão ficar pra gente sempre, entendeu? Então, assim, não dá pra dizer que esse cara não morreu bem. Não, assim, nem que ele não viveu bem.
É isso aí. Ou viveu Ele viveu pouco, não? pouco. É. Ou Mas pode ter vivido muito pouco, bem. mas ele não disse que ele viveu bem. É isso que eu tô querendo dizer. Ele pode ter vivido pouco. Mas quem disse que ele não viveu bem? É bem. Veja bem, ele Não, viveu não. tão bem que ele pode ter deixado. Olha o que ele deixou para os outros. Eu já- Olha o que ele deixou como consequência. O quanto esse cara viveu bem. Apesar de ter morrido jovem. Então, cronologicamente, eu entendi. Foi só uma questão. Porque eu gosto muito da questão da ampulheta como vida. Eu acho que a morte é o último grão da ampulheta, cara. Só que se esse último grão ele conta igual todos os outros grãos que foram passados. É o ato final, é o ponto. É o ato final. E esses grãos foram um por um, assim como foi seu nascimento. Então, tem umas ampulhetas que podem ser um pouco mais curtas, umas ampulhetas que podem ser um pouco maiores. Mas a real importância disso tá em como esses grãos foram passando de cima para baixo. O primeiro, o do meio e o último lá na frente. Por isso que eu quis trazer essa questão cronológica ali para fazer o ensejo. Cada grão, Reginho, faz parte de um processo. E um pouco Cada da grão é um evento Perfeito? e todos esses eventos estão dentro de um processo. Esse Se processo, você, vida, se você extrapolar isso com um pouquinho por uma pitadinha de filosofia estoica e cada grão desse for um dia, você terminar, então você primeiro você passar a medir os seus dias, né? Então para medir você tem que avaliar. Você tem um ponto no começo do dia, um ponto no final do dia e você vai avaliando diariamente se aquele dia você avalia como bom ou como ruim, né? A forma final, como a gente falou aqui, a gente não vai saber, né? Mas dentro dessa ideia estoica, né, de que você não controla as outras coisas, você controla o agora, né? A morte pode ser o último grãozinho aí, como você falou, né? Então, mas o formato você sabe que está passando, que é que nem a noção de envelhecimento, né? Eu falaria que não é estoico, é epicurista. Porque pro Epicuro, quando acaba o último grão, acabou tudo. Você Acabou é átomo, acabou tudo. e é o átomo, você... Sem entrar na escatologia do negócio. Pro Sim, epicurista, sim. quando foi o último grão de areia e acabou, Sim. acabou tudo. Pro estoico, Sim. não. Ali- Ele ainda tá num cosmos. Sim, até por isso que Epicuro falava que é uma das justificativas pelas quais Epicuro dizia que você não deveria temer os deuses, porque eles não têm influência sobre sua vida, não é isso? É exatamente isso que ele fala. E uma coisa que você falou... E aí, só pegar o gancho, acho que uma que sintetiza tudo que vocês falaram agora, ele falava que a filosofia de viver bem e a filosofia de morrer bem é a mesma. Não muda nada. Não muda nada. Muda nada. Quero morrer com a faca no dente, gritando pra cima. Essa é a ideia. Tá aqui os exemplos que eu dei. E é isso que você tem. Porque, quer dizer, pegando essa pegada epicurista, que é atomista, acabou, dissolveu, acabou. Boa chance, acabou. Não sei, ninguém mais não tem o que falar. Você foi. Que é a diferença do estoicista, né? Porque Isso. o átomo estoico, né? A concepção do átomo estoico tinha a questão da luz, não é? Do movimento ígnea, tinha essa parada. Aí Tinha o telos. Ela era teleológica lá em si. Ela tendia a uma certeza, Tendia né? a colocar uma força da necessidade. Foi construído assim, é da natureza. Se é da isso. natureza, segue a natureza, que é o que você tem para fazer. Mas existe uma orientação, é Sem isso, dúvida, né? sem dúvida. E o epicurista não, E né? esse é o Ele problema. é o átomo democritiano. Exato. Tem muito baladeiro de plantão que é um epicurista, não é epicurista, perdão, vai se colocar mais afeito a essa ideia de Fode que o cara, mano. quem sou eu para querer? É aquele gênio. Mas essa ideia. E eu acho legal porque quando você discute boa vida, você tem que passar por essas coisas. Quantos pôres do sol? Eu fui no Uruguai, tem uma casa famosa lá de um cara que é um magnata que construiu uma casa del Pueblo. E ele construiu uma casa e ele deixou de legado, depois que ele construiu, um epicurista de marca maior. O negócio dele era reunir a galera dele toda, e lá passou Marilyn Monroe na época, passava esses caras, era Uruguai, entendi, conseguia virar porque era muito simples, era aquilo lá, era muito epicurista. Jardinzinho. Exato, um jardim. E ele falava que todo dia que você não viu um pôr do sol é um dia que você perdeu. Acho muito engraçado, ele tá falando de ver pôr do sol, no sentido que tá falando assim, Como ó, qualidade de ser vida do dia bom, isso, né? Que a gente tava falando aí, né? tem muito disso. Eu acho que esse cara que envelhece assim, envelhece bem. Eu acho que o cara que não envelhece assim, ele vai Tem uma ter... pegada meio slow medicine, né? Que tá na moda aí, né? Que de você
né? Que eu acho que vai de encontro ao verdadeiro prazer de Epicuro. Né? O prazer epicurista, não o que foi deturpado associando o epicurismo ao hedonismo. Isso, exato. A mediandade do prazer moderado. Isso aí. E eu peguei fui buscar a idade de que todos esses ilustres morreram. O Epicuro faleceu com 70 anos. Caramba. Então ele foi um idoso. Ainda mais na época. E aí vem um parênteses que eu queria fazer, Reginho, que é algo que é um conceito que a gente está mudando, que é uma coisa é o envelhecimento populacional, que a gente está vivendo de uma maneira quase exponencial no Brasil. Sim. Como eu sei que você é um exatista, eu trouxe dados duas casas decimais para passar para você. Obrigado, meu amigo. Agradeço uma coisa de vira coração. pro cara e fala assim, quanto é isso? Mais ou menos 40%. 40%, beleza. O Magal não. O Magal vai falar, não, mas 40 não é 40, 40. é 38,67. Agradeço. Como eu sei que você é um exatista, eu trouxe dados com duas casas decimais para você. Porra, caralho, obrigado, velho. Mas voltando pro Epicuro, ele faleceu com 70 anos, então ele foi um idoso. Mas aí o parênteses é o seguinte, que enquanto espécie, a gente não está envelhecendo e vivendo mais do que antes. Não, é envelhecimento populacional. Então, enquanto população, nós estamos envelhecendo. Perfeito. Por isso está quebrando a previdência de todo mundo. Sim. Né? PIX. Não brinca. Portugal, Grécia... Guarda pro próximo. Guarda pro próximo. Está quebrando a previdência. Mas enquanto espécie, não. Cara, Por você tá quê? falando... Perfeito. Não, o Sêneca, ele escreve sobre a ira, por exemplo, que é uma das maiores... É um dos livros que eu mais gosto. Assim, eu li... Não, parece até que eu li muita coisa de Sêneca, mas há pouco que eu li de Sêneca, o Sobre a Ira é um dos livros que eu acho mais legal, assim. E ele escreve já idoso. E aí os alunos vão perguntar para ele e ele vai falar sobre a passividade da alma e a ira já idoso, quer dizer. E olha que ele passou uns perrengues aí, né? Os caras, o Magal e o Camarão podem contar melhor. E ele escreveu cartas a Lucílio também nessa época já, idoso, que ele fala muito da questão da morte também, né? Então, se a gente pegar no tempo antigo, se falar, Antigo Egito, né, média de expectativa de vida, 28 anos. Mundo greco-romano, você vai encontrar entre 30 e 35 anos. Assim, o cara de 40 anos era idoso? Claro que não. É média, né? Então, todo o viés da média. Perfeito. Uhum. Você tinha no mundo antigo, você tinha no Egito, você tinha na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, idosos septuagenários, octogenários, nonagenários? Claro que tinha. Basta ver aqui os estoicos eu sei que viveram um monte, irmão. Eu tenho certeza, porque eu lembro que eu vi o livro do Ryan Holiday, eu ficava contando os anos e falava, mano, esses caras viveram tudo 80 anos, velho. Sêneca, 85 anos. Olha lá, tá vendo? 85 anos porque ele se matou. Exato, ele foi forçado a se matar. Ele não chegaria em 90. Aquele lado ali é o lado das Senequetes. E morreu cortando o próprio punho numa banheira, brother. Ele sanguinou, literalmente. Faleceu aos 85 porque teve que tirar a própria vida. Foi macho. Potência até os 85 anos. Mesma coisa o Sócrates. O Sócrates já era um idoso com 71 anos, septuagenário, quando tomou cicuta. E tinha um filho de colo no julgamento, quando a mulher vai visitar ele lá, ela tá com o filho de colo, quer dizer, dava no couro com 70 também com 70, então. Foi boa. Cara. A maioria, conforme a gente for falando deles, eu checo aqui a idade, que foi algo que eu fui buscar, a maioria deles septuagenário, octogenário. Assim, nossa, mas então ele era um grande ancião, uma vez que a expectativa de vida na Grécia Antiga, em Atenas, 35 anos? Não era, sempre existiu. Então, uma coisa é o envelhecimento, a longevidade da espécie, outra coisa é o populacional. E a questão de, ok, então, mas eles eram elite. Sim, grande parte, sim, né? Mas vamos lembrar que vários dos filósofos também foram escravos, eles escravos romanos. Epítetos, viveu um monte também. Escravo romano.
Então Outro vamos lá. estoico. Outro histórico. Não, e outra, né? Exato. Os caras, por melhor que seja o rei ou o que vocês quiserem aí, vivia muito pior do que a gente vive hoje. Certo? A vida de um Exato. rei lá, e tem nego morrendo aí todo dia, infartando uns 40 anos. O cara não tinha muitas vezes o que comer, o cara não tinha kiwi, o cara não tinha chocolate. Não tinha chia. Cara, Eu porra. quero fazer uma provocação a você, Caio, e ao mesmo tempo uma pergunta pro Juliano Pudino aqui. O quanto isso não é você manter a sua mente funcionando, tá? Do ponto de vista de você conseguir envelhecer bem e ter uma inteligência. Aí vai a provocação pro Caio. Tem um cara que enganou Thanatos e enganou Hades, que é Sísifo, por causa da sua inteligência. É isso aí mesmo. E esse cara, teoricamente, ele até decidiu quando ele ia morrer, não é verdade? Então, ele manteve a mente dele rodando. Ele tinha inteligência. O quanto a inteligência não fez ele viver mais. Conta pra gente essa história. E tem a ver manter essa mente trabalhando, ter uma boa saúde mental, com você conseguir essa suposta longevidade? Como a chance de eu me perder nisso é altíssima, deixa eu já até emendar a pergunta que eu vou fazer aqui pro Dino depois disso. Eu queria que você comentasse como é que é do ponto de vista dos teus pacientes, ou do que você já viu, quando a gente teve alguns pacientes em comum, e isso é uma coisa que eu queria perguntar, alguns pacientes em comum que passaram por esse processo. Quando uma pessoa que é muito inteligente, muito autônoma, percebe que a casa caiu. E às vezes isso pode ser mais rápido, isso pode ser mais lento, mas ele sabe que, né, e normalmente isso vem associado com transtornos psiquiátricos, depressão e todas essas coisas. A gente estava falando da inteligência, né? Então é o momento onde a inteligência se perde, né? Ou ela vai se perder, você sabe que ela vai acabar, né? Mas o que o Reginho estava falando é do mito de Sísifo, né? E uma das características das histórias mais marcantes de Sísifo, que ele era, bom, primeiro, Sísifo era um rei em Corinto, né? E ele era conhecido como a pessoa mais sábia da sua época, né? Ele era o cara que, também pela sua malícia ou pela sua capacidade de convencer as pessoas e tudo mais. Muito bem. Um dia chega a hora da morte dele e Thanatos vai visitá-lo e ele, né, conta um gueré pra Thanatos e fala assim, então, mas porra, eu tô indo. Bom, já que eu te vi, quer dizer que eu tô indo embora, tal, mas, pô, tudo bem, nós estamos juntos, beleza, não vou falar nada, você é uma divindade aqui, mas eu posso falar uma coisa, cara? Sabe a história da raposa e das uvas? Eu nunca vi uma divindade com tanto garbo e elegância, cara. Porra, você é o cara, mano, ó. Chegou aqui essa altivez, essa coisa toda, tal, e não sei o quê. E assim, já que eu vou morrer, eu tenho um monte de ouro aqui, eu queria te dar o ouro, porque em tua homenagem e tal. E Thanatos fala assim, porra, todo mundo me recebe a morte, né, só com chute, com vaia e tal, e esse aqui me recebeu bem? Sim, vai, desceu e aceitou. O que na verdade eram grilhões no pescoço e nos braços, e ele prendeu Thanatos, né? Opa, deu uma enganada na morte. Ele enganou a morte. Aí a história vai, desenrola, tal, não sei o que, Ares fica puto, libera a morte, tal, não sei o que, ele prende ele, aí ele morre de novo, aí ele chega lá pra Hades. Hades, aí, Deus do submundo, pra galera, pra colocar. Fala assim, e aí, mano? Aí ele falou, eu sei que eu tô devendo aqui e tal, mas assim, porra, se eu me dá mais um dia lá em cima só pra eu poder acertar, porque eu era um rei e ninguém me homenageou, só pra eu acertar essa parada lá. E ele engana a morte pela segunda vez. E aí ele foge e depois ele morre, né? E aí na terceira, lá quando ele morreu, viveu uma vida boa, né? A inteligência dele fez com que ele vivesse uma vida boa, né? A ponto de dar 2 chapéus na morte e tal, e não sei o que. E quando ele morre, definitivamente, depois de ter vivido toda essa vida boa, ele é condenado ao Tártaro, né? Que é o lugar onde as almas traidoras e indignas viveriam, e
com o trabalho de nunca acabar de se fazer um esforço que sempre se retorna ao começo, né? E essa é a ideia de que a memória, né, ou a inteligência, ela pode até tentar enganar a morte, mas vai ter um momento que, né, você vai ter que acertar, e aí todo aquele esforço não vai ter valido de nada, né? Então essa é a reflexão do, acho que você Perfeito. queria falar, era isso, né? Exatamente. Você vê isso, Dirão, você acha que quanto que essa saúde mental consegue prorrogar isso, ou então viver bem, isso está dentro do escopo que você usa no dia a dia aí com seus pacientes? Tem uma manifestação, né, de declínio cognitivo que se chama comprometimento cognitivo leve. Não a demência. A afasia do Bruce Willis entra nessa definição? Não, ele já é uma neurodegeneração. Então, mas ele tá funcionando, ele não consegue decorar os textos, mas ele fala. Eu só estou querendo dizer porque nunca imaginou que o senhor Duro de Matar fosse parar de atuar porque ele não consegue mais falar o negócio. E ele não é velho. Ele não tem 70 anos. Idoso jovem. Idoso jovem. Exato. Idoso jovem. E já começa a pegar. Ele é um Hollywood star, então... Já é uma neuropatia, é uma neurodegeneração. Sim, é isso que eu tô... Então, já não é... Você tem estados que são de comprometimento cognitivo leve. Você não tem um diagnóstico como uma demência, uma afasia. Tá. Ainda antes disso. Uma paralisia, um transtorno comportamental importante. Isso vai ser depois. Ainda é ele mesmo. É o paciente ele mesmo ainda. O que você tá diria? falhando e percebe. Perda de memória recente? Tem um distúrbio amnéstico. Então ele pode ter Sim. Majoritariamente o quadro se apresenta no domínio amnéstico. Aí começa a perder memória e ele percebe que ele está perdendo memória. E deu vontade de votar no Lula, né? Eita. Perdeu a memória. Vai. E ele justamente, né, quem percebe isso, o familiar que também percebe, invariavelmente o que a gente vê é que existe como você barganhar. Tem essa barganha. Certo. E essa barganha é reserva cognitiva. Boa. Essa barganha mesmo neste momento, ou melhor ocasião antes deste momento, né, você cultivar áreas do teu cérebro que você deixou ali no canto, por exemplo. Não adianta você fazer palavra cruzada ali em português, que é seu idioma natural e que você fala em todo dia. Isso não vai te trazer reserva cognitiva, isso não vai te proteger. Quer se proteger? Pô, se aposentou, aprende um outro idioma. Nada a ver com o teu. Para de fazer a cruzadinha do Estadão em português e vai aprender alemão. Isso vai te gerar reserva mas cognitiva. eu sou idoso, o idoso é burro, não aprende nada. E neuroplasticidade do idoso existe? Existe para todos nós. Isso é importante, né, Existe galera? Isso é muito O negócio importante. é manter a musculação da mente, é isso. Exato. É isso. Que tipo de atividade mais você estimula, por exemplo? Vamos oxigenar e circular e a Física, mesmo? cachola, atividade física. Atividade física. Atividade Tá. física, não a matéria física. Seu cálculo Não dá pra fazer palavra cruzada. até que casa. Não dá pra fazer palavra cruzada. Ele mandou um física, eu falei, pô, beleza, da hora. Segunda-feira da física mecânica. Era segunda-feira da termodinâmica. Terça-feira, leis de Ohm. Quarta-feira, leis de Kirchhoff. Aí Você tá o gênio. Aí você fala Você é assim, uma ó, 110. Aí você fala assim, ó, eu vou morrer em paz, eu passei por isso. Aí você olha assim, caralho, voltou a série Desafio do Ângulo. Sério desafio. Tio, essa foi a melhor pra complementar. Mandou física, porra. Vai, pô, cara, estão metendo os bloquinhos da mecânica, velho. Certeza que tá lá todo. Atividade física, a diz que Exercício resistido, exercício aeróbico, bom para todo mundo. Então, ganhar massa magra, recuperar a massa óssea que vem, né, no processo de sarcopenia, de osteosarcopenia, do envelhecimento, por imobilidade, por doenças metabólicas. Você consegue reverter esse processo através de exercício físico resistido, com carga. Do mesmo jeito que você está, por coração, fazendo uma neoangiogênese, você também está melhorando as suas conexões cerebrais, neuronal.
Então isso é neuronal. Isso vai te trazer benefício, isso vai te trazer reserva cognitiva. Então, entre tomar um polivitamínico e fazer atividade física, faça atividade física. Ou gastar o dinheiro com o Centrum, paga a escola de inglês, né, paga cara? A escola de inglês. Entre comprar um caderninho de palavra cruzada, vai aprender um novo idioma. Não, vai fazer online. Compra Rosetta Stone. Exatamente. Da maneira como você quiser, mas vai construir novos circuitos, novas conexões e, como você falou, a atividade física cerebral. E, sabe outra coisa que eu pensei agora também? Como você precisa de uma família do teu lado, né? Total. Porque você vê, precisa de atividade física, precisa ser incentivado do ponto de vista intelectual, né? Você consegue fazer sozinho? Sim, você consegue fazer sozinho, todo mundo pode conseguir fazer sozinho, mas o quão importante é você estar envelhecendo e ter do seu lado pessoas que também estão envelhecendo, sim. E que estão te retroestimulando a fazer esse tipo de coisa, né? O quanto a família participa desse processo em si. Idealmente a comunidade também deveria fazer parte disso, né? Então a gente vê aí alguns países onde isso acontece, né? A gente tenta fazer isso aqui por decreto de lei, então é óbvio que isso não vai funcionar, mas isso seria o ideal, né? De como à medida que o país vai envelhecendo, vai se mudando, inclusive, né, o entendimento do que é bom, né, ali na sociedade, na sua comunidade local, a questões de acessibilidade e tal, que, como o Dino falou aqui no começo, em 10 anos não faria diferente, só mais em 50 anos isso vai passar a ser relevante o suficiente em termos de uma política pública ser desenvolvida, né? E se a gente pensar nesse aspecto filosófico, né, de códigos éticos, na filosofia oriental você tem a resposta de por que hoje no Japão, na China, no Sudeste Asiático, o idoso ele é reverenciado, ele é melhor cuidado, ele é ouvido, ele é considerado uma peça-chave para a tomada de decisões, e na nossa sociedade ocidental menos, né? Não vou dizer que não, mas eu vou dizer que menos. No momento nós estamos radicalmente contra os mais velhos. Eu diria assim, depende onde você está também, né? Sim. Então assim, aqui no extremo ocidente aqui é no uma extremo realidade. ocidente, uma realidade. Na península da Ásia, boa, aquela península chamada Europa, é um pouco diferente. No hemisfério norte americano também é um pouco diferente, bastante diferente. Mas se a gente olhar como um todo, pensando em filosofia, né? Então esses grandes expoentes que a gente está conversando, que muito falaram sobre morte, né? A questão filosófica ímpar, também trataram de envelhecimento, mas quem melhor trata do envelhecimento enquanto filosofia é a filosofia oriental. Existe uma característica peculiar dela, que elas acabaram se tornando religião, né? Então, taoísmo e confucionismo são correntes filosóficas que originaram religiões. Mas vamos lembrar que são religiões que não têm templo. Não tem padre, não tem papa, não tem o bispo. Intermediário. Não tem o rabino, não tem ayatolá. É isso. Entende? Então, o taoísmo e o confucionismo, né, que são contemporâneos, né, dessa filosofia greco-romana, judaico-cristã, ela tem como base o cuidado para com o seu idoso e a obrigação moral do filho para com os pais. Então, assim, é uma regra, né, de que o filho não é uma obrigação. Na verdade, Confúcio põe como é uma felicidade. Então, é uma felicidade para você, filho, poder cuidar dos seus pais e dos seus avós. Seja feliz por isso. Se você tem a oportunidade de cuidar dos seus pais e dos seus avós, você é feliz. Muitos até não têm essa oportunidade, né? Veja bem. Nunca tinha pensado dessa maneira, né, cara? Que coisa diferente, né, cara? Então, o Confúcio e o Lin Tse, Lao Tse ou Lao Tzu, sim, né? sim. Lao Tse ou Lao Tzu, eles têm essa
essa característica na filosofia deles de que a vida bem vivida, né, e a vida feliz, a boa vida, tem que contemplar esse ambiente familiar, e esse cuidado intergeracional. Não vejo isso na nossa filosofia ocidental. Acho que isso é uma peculiaridade deles. Outro ponto é que o confucionismo, né, e o taoísmo, junto com o budismo tibetano e que virou o budismo chinês, eles se tornaram religiões. E se a gente pegar a população chinesa hoje, ela professa as 3 religiões, né? Então a religião tradicional da China, ela abarca os 3. Uma parte está presa, segundo me consta. Exato. 52% da população chinesa é ateísta. 52? 52%. Porque se você é um funcionário público, você não pode ter religião. Tem a religião do Partido Comunista. É um Estado ateu. Mas o que o comunismo faz, não é isso? Não é que ele não quer destruir a religião, dentre outras coisas? Mas só te digo o seguinte, um Estado comunista que tem 52% da sua população que se declara ateísta, né? A sua religião, sou ateu. Esse Estado conseguiu deixar até 1949 e agora tolera quem não é funcionário público, quem não é do partidão. Eles fizeram uma amálgama de taoísmo, confucionismo e budismo. Para eles é muito fácil fazer uma amálgama de capitalismo e comunismo. Sim. Eles conseguem. Não, bizarro, cara. Bizarro, né, cara? Eles conseguem. Eu não sabia desse dado, eu não tinha essa... Eu também não tinha essa noção de proporção. Faz também. todo sentido, mas é importante usar que eles declararam isso. É verdade. Bom, É um sim, dado absolutamente concreto, mas é isso. Não é só isso. É porque você tem que fazer uma coisa para estar lá. É isso que eu tô querendo dizer. Você não tem outra opção, né? Essa também é a parte do jeitinho chinês de resolver o jogo. Vão se declarar, mas não vão ser. Eu seria cético acreditar que qualquer comunidade tivesse mais 50% de ateus. Isso me deixaria assombrado. também acho. Sim. Entende onde eu quero chegar? É que eles chamam, né? Porque o confucionismo ele tá envolvido na educação do chinês. Né? Então ele não chama isso, né? Isso é ele interessante. não, então eu não tenho religião porque eu não professo um rito confucionista. Exato. Mas a funcionalidade nesse sentido, concordo. né? Ela subsiste. Né? Só que você chama isso de ateu por algum motivo. Tal qual o que os jesuítas fizeram na minha opinião, Sim. quando os jesuítas construíram a nossa sociedade. O catolicismo está imbricado, o cristianismo, desculpa. Boa. O cristianismo está imbricado na construção da sociedade brasileira, ainda que estejamos no extremo ocidente. Inegavelmente, né? A comiseração brasileira, o coitadinho, que sofre a coita, isso é uma construção brasileira. Lógico, outros países também o têm, mas faz parte da nossa, né? Principalmente porque estamos no extremo ocidente, né? Principalmente. Mas na Terra da Rainha também está lá, né? Principalmente então, porque estamos no extremo ocidente. Eu estava vendo, eu tô relembrando o Holodomor. Esses dias aí. E, cara, só pode ser uma coisa de um... Tem a versão 2.0 agora tá acontecendo. Agora é armado, né? Agora 2.0. Agora vou matar pelas armas. Mas é bem tipo... É um produto do comunismo, né, cara? Direto, né? Da loucura de Stalin. E realmente, cara, só pode ser ateu pra fazer um bagulho daquele, cara. Porque é uma coisa que faz parte, eu acho que é... E outra, né? E as sociedades hoje, vamos chamar de com algum grau de liberdade, que tem maior índices de ateísmo, são as sociedades que subsistiram sob esse jugo comunista, né? Então Polônia, por exemplo, é uma das sociedades onde se tem bastante, né? Onde se tem muito ateísta, e aquela Bavária, aquela região toda que foi dominada ali por Alemanha. Também é uma puta de uma região que você tem muito, né? Então, a Polônia, coitada, né? Sofreu o nazismo e o comunismo, os efeitos de tudo isso, né? Então, talvez, pelo menos essa é uma das ideias, né? De que as pessoas vão perdendo sentido e acaba se declarando como
como ateístas, né? Primeiro país a ser invadido por Hitler, né? Era pertinho ali, tava do lado. Mas já tava caindo de podre há muito tempo. Sem dúvida. Eram várias guerras de sucessão, todo mundo querendo pegar. Quando você, num jogo de balance of power, de equilíbrio de poder, o mais fraco toma geral de todo mundo. Essa é a história. Quem era o pato na época? A Polônia, sem a menor sombra de dúvida. Sem dúvida. E é um país estritamente católico hoje, né? Sim. Sim. Também tem o outro lado, né? De quem viveu isso tudo. Sim. E olha e fala, não, calma aí. Católico. Eu e vi lá como é que anticomunista. era lá. Cara, bom, já que temos uma pausa, vocês sabem que a gente vai dar uma interrompida. A não ser para quem tá onde, Caião? Ah, cara, quem... Os privilegiados. privilegiados. Os verdadeiros privilegiados os da verdadeiros sociedade. patrões do Papoia-se que estão eles têm acompanhando privilégio. isso ao vivo. Então, lá- Agora a gente vai parar para eles fazerem xixi, né? Isso. A gente para, espera aqui. A gente para Fazer não, xixi, vai lá. a gente vai estar Vai lá, esperando. a gente segura aqui e tal. A gente vai terminar a primeira parte, mas a gente tem bastante assunto pela frente. Muita coisa pra gente falar, né? Vamos falar um pouco de empreendedorismo. Vamos mudar um pouquinho, que eu acho que o Sei. querido Dino, Juliano Roba, Dino, tem pra nos oferecer. Esse cara sensacional, meu. Animal maravilhoso. Sempre fui seu fã, né, velho? Há muito tempo. Você nos prestigiando, então. Não tem Era nem um o dos que falar. galãs da geração. Era um dos Era um dos galãs. galãs. Então, pessoal, apoia.se/Beyond com todos esses benefícios. @ o que mesmo? Beyond the Cave PDC, @Beyond the Cave PDC. Tô sabendo tudo. Demorou só 38 episódios pra chegar nessa. Então, meus amigos, boa noite, Dinão. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Daqui a pouco a gente continua. Caião, Camara, boa noite. Valeu, junto. valeu, Valeu, galera. Dino, um Daqui a abraço. pouquinho, até a próxima Valeu. semana. Tchau!